Olá, meus amigos, dando continuidade aqui ao estudo do desligamento do serviço ativo, como a gente já estudou na aula passada, no vídeo passado com a ajuda do Noélio. Desligamento do serviço ativo é uma situação que acontece sendo o ato governamental feito pelo governador, publicado em Diário Oficial, como já foi explicado no vídeo passado. Noélio nos ajudou a diferenciar as formas que acontecem a pedido e as formas que acontecem ex officio. Noélio disse, olha, o que é interesse do militar, o que é bom, o próprio militar vai pedir. Então fica fácil memorizar. Reserva remunerada e exoneração ele pode pedir. Todo o restante vai ser ex officio, porque são situações que não são do interesse do militar. O militar não pede para ser expulso, não pede para ser demitido. Ele não vai pedir para ser prejudicado. Logicamente isso vai acontecer independente da vontade dele, ou seja, ex officio. Nosso primeiro vídeo a gente estudou as 5 primeiras situações que geram desligamento de serviço ativo. A gente falou da reserva remunerada, que pode ser a pedido ou ex officio. A gente falou da reforma, a gente falou da exoneração a pedido, a gente falou da demissão e também da perda do posto, da patente do oficial e também da graduação da praça. Então no primeiro vídeo a gente viu a metade das situações, que são 5. Agora a gente vai ver as outras 5 situações que levam ao desligamento do serviço ativo. Entre as 5, a gente tem uma pequena confusão quando a gente vai tratar da deserção, do desaparecimento e do extravio. E para que a gente possa ter um conhecimento mais aprofundado e facilitar com o bizu, o Noélio vai nos ajudar. Tudo começa semelhante, Noélio, e no final a gente tem a pequena diferença. Então tenta aí ajudar na explicação do desaparecimento e também da deserção. Vamos tentar clarear as ideias aí dos companheiros. Vamos supor que o colega entrou de serviço aqui, nesse dia aqui, né? Ele entrou de serviço, passou-se 24 horas, não deu satisfação. Passou-se 24 horas, ele vai entrar na condição de ausente. Passou-se a situação de ausente, primeiro dia, 24 horas, você vai contar 8 dias. A partir do 8º dia, ele vai entrar na condição de desertor. O que é que vai diferenciar o desertor do desaparecido, né? Sendo que no início são iguais. Se você olhar aqui a questão do desaparecido, ele vai entrar de serviço aqui, passou-se 24 horas, não se apresentou, não deu notícia, né? Ele vai entrar na condição de ausente. Passou-se, chegou aqui no 8º dia, ele entra na condição de desaparecido. O que é que diferencia o desertor do desaparecido? O desertor, ele some por vontade própria, né? Ele não deu satisfação e há fortes indícios de que ele sumiu por vontade própria. Já o desaparecido não, ele foi em operação militar, né, numa ocorrência, numa missão militar, ele desapareceu e não foi por vontade própria, mais ou menos por aí. Justamente, Noélio, eu agradeço aí o auxílio que o Noélio deu, e é por aí que você deve caminhar. Quando a gente vai falar de deserção, de desaparecimento e também de extravio, sempre gera uma confusão na nossa cabeça. O extravio não se confunde com a deserção porque o prazo é maior, mais de 30 dias, mas o desaparecimento é justamente o mesmo prazo, após 8 dias. Como o Noélio falou, voltando aqui para o nosso slide, veja que o militar foi escalado aqui, Noélio pontuou que ele estava escalado de serviço e não apareceu nem deu satisfação. Não ligou para o quartel para dizer que estava doente, não ligou para informar que estava com qualquer problema, e passaram-se 24 horas sem que ele desse qualquer satisfação. Após essas 24 horas, vai ser configurada a ausência. Esse período de ausência, que é semelhante aqui também, ele é chamado em outras situações de período de graça. Por que período de graça? Porque é o período em que vão tentar localizar esse militar. Vão ser realizadas diligências, isso é obrigatório. O comandante daquele militar vai mandar que um outro militar vá na residência dele para saber informações e vamos lá. A viatura chega na casa do militar e a mãe do militar, não, o bichinho está doente, rapaz, ele não pôde trabalhar não, mas depois ele aparece lá e leva o atestado. Pronto, levaram a informação de que ele estava doente e iria apresentar o atestado. Nada do militar aparecer. No dia seguinte a viatura vai logo na casa dele novamente, não, rapaz, ele foi para a faculdade, não deu para deixar o atestado. Vou na faculdade, não, ele não compareceu na aula. Vou na casa da namorada, não, ele está aqui. Então, há indícios que esse militar está assumindo por vontade própria, porque a família está dando a satisfação, mas não está batendo a informação. Após 8 dias, sem dar satisfação, sem comparecer ao quartel, sem levar um atestado médico, opa, meu irmão, tem alguma coisa errada. Então, depois do 8º dia, como o Noélio falou, até o 8º dia ausente. Após o 8º dia, ele agora vai ser chamado de desertor. Por quê? Bora aqui para o slide. Porque agora há indícios que ele tem assumido por vontade própria. O grande problema é, esse cara aqui que é desertor, agora ele não é só transgressor disciplinar. Enquanto ele estava ausente, sem passar informação para o quartel, ele tinha cometido só transgressão disciplinar. No momento que ele é considerado desertor, agora ele é considerado criminoso.
que é justamente uma das situações que vai levar à demissão. Se você lembrar lá da demissão, a praça pode ser demitida na quinta e na sexta situação em virtude da deserção. Após cumprir a pena referente ao crime de deserção, ou quando volta o desertor, quando aparece ou é capturado, é considerado incapaz para o serviço militar. Então, cuidado, que a deserção pode levar à sua demissão, porque é considerado crime. Bora lá para a situação de baixo. O militar, novamente, foi escalado de serviço aqui num dia X, não compareceu ao seu quartel, ou até compareceu, mas de repente some sem dar satisfação e passa mais de 24 horas sem dar satisfação. Não, ele foi muito feliz, até mais do que eu, porque pode ser que ele até compareça. Não, ele falou, olha, foi escalado de serviço aqui, teve aqui do serviço. Só que sumiu, o fiscal passou lá no posto de serviço, o cara não está mais lá, desapareceu. Depois de 24 horas desse momento, de novo ele vai ser considerado ausente. Veja só, militar é considerado ausente. Aqui eu vou ter o período de graça. Então o militar faltou ao serviço, certo? Foi escalado aqui. Depois de 24 horas ele é considerado ausente. A viatura vai lá na residência do militar. A informação que recebe da família, está todo mundo louco aqui, desesperado, que ele estava numa viagem de férias, ele estava voltando de férias justamente para tirar de serviço, e a gente perdeu a comunicação com ele. Digamos que ele estava de férias num país desse exótico aí, perdeu a comunicação e não tem como informar para a família o motivo pelo qual ele não retornou. Em virtude disso, como foi numa viagem, pode ser que tenha ocorrido um problema lá no avião, pode ser que o país lá sofreu um terremoto qualquer, logicamente que tem que ter um nexo à informação que está sendo passada com a investigação que vai ser feita nesse período de ausência ou período de graça. Sendo comprovado que foi numa viagem ou numa operação policial militar, como ele falou, o cara está na Força Nacional lá na Amazônia e de repente sumiu no meio da floresta. O policial militar está lá combatendo o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, na Força Nacional, e sumiu no meio de uma favela. Ninguém sabe se ele está vivo ou se está morto. Como ele sumiu numa operação, numa viagem, numa circunstância que não demonstra a intenção dele de sumir, então após o 8º dia, ele não vai ser considerado desertor, ele vai ser considerado desaparecido. Professor, além dessa diferença de conceito, qual é a diferença que eu vou ter nas consequências da deserção ou desaparecido? Veja só, o desertor, a partir do momento que é considerado desertor, ele vai ter prejuízo automático da sua remuneração, ou seja, corta a remuneração desse cara. Ele está na condição de desertor, como é que eu vou estar pagando se ele nem veio trabalhar, nem deu satisfação? Diferentemente do desaparecido, não há indício que ele tenha cometido o crime. Nesse caso de desaparecimento ou posterior extravio, que eu vou já explicar, a família do militar vai ficar recebendo como forma de pensão. Então essa é a diferença básica do desertor para o desaparecido. O desertor perde a remuneração, já o desaparecido, a família vai poder receber lá a remuneração como forma de pensão até que esse militar apareça ou até que ele seja declarado falecido em virtude de qualquer circunstância. O cara estava viajando, de repente o avião caiu no meio do mar, ninguém sabe se está vivo, se está morto, então é outra circunstância que caracteriza o desaparecimento. Quando se encerrarem as buscas, se for uma tragédia como essa, um acidente aéreo, qualquer situação parecida, quando se encerrarem as buscas, as equipes de salvamento dizem, não há mais possibilidade de existir qualquer sobrevivente. Então, nesse caso, ele vai ser considerado falecido para todos os efeitos, que também é uma forma de desligamento do serviço ativo, que a gente vai já explicar. Voltando para o nosso slide, ainda explicando aqui a deserção e o desaparecimento, como eu falei aqui, corta a remuneração, ele é criminoso e ao retornar, inclusive, ele pode ser demitido. Aqui não. Desaparecido, ele vai estar com a família recebendo a remuneração através de pensão, e se ele não aparecer até o 30º dia, como assim, professor? Depois do 8º dia é considerado desaparecido. Passa 30 dias na condição desaparecido. Agora o problema está mais sério. 30 dias sem localizar esse cara, agora ele vai ser considerado extraviado, porque o prazo foi muito maior. Então, extraviado, qual é o conceito de extraviado? É o mesmo conceito de desaparecido, pessoal. A única diferença é o prazo. O militar que se encontrar desaparecido por mais de 30 dias será considerado extraviado. Então, veja que o conceito é idêntico, o que muda é o prazo. Mais de 8 dias desaparecido e mais de 30 dias na condição de desaparecido, ele vai ser considerado extraviado. Alguns professores até, e algumas organizadoras, para não gerar polêmica, fazem a contagem total. Veja só, aqui tem 24 horas. Daqui para cá, 8 dias. Então aqui, só após o 9º dia que é desaparecido ou desertor.
Aqui, como desaparecido, o conselho de extraviado diz que tem que ser 30 dias como desaparecido. Então, zero a contagem aqui. Na contagem total, tem que ser mais de 39 dias para ser considerado extraviado. Professor, esse detalhe é cobrado em prova? Nunca vi. Né? Nunca vi. Mas as organizadoras, como a SES, para evitar a anulação da questão, já vem a questão lá no Distrito Federal, que tratava que o militar se encontrava numa situação de viagem e estava há mais de 40 dias sem notícia dele. E a questão dizia que ele era desaparecido. Na verdade, ele era extraviado, por isso o item era considerado errado. Então, para evitar qualquer polêmica, a CESP sempre dá um prazo mais elástico para que não haja confusão. Então, perceba a diferença do desertor, o desaparecido e o extraviado. Aí muitos alunos perguntam, professor, o desertor, após o 8º dia, desertor. Passou 30 dias. Ele é o que agora? Continua sendo desertor, irmão. Desertor para o resto da vida, até que ele reapareça ou até que ele seja capturado. Como ele é criminoso, a qualquer momento, se ele for abordado, ele vai ser capturado. Policial militar desertor daqui já aconteceu, e lá em São Paulo ele é abordado pela polícia. A polícia bota no sistema, peraí, tem um mandado de prisão para esse cara que ele é desertor. Prendem lá em São Paulo e mandam aqui para o estado de Ceará. Enquanto ele não resolver a situação, ele é criminoso. Então, voltando aqui para o slide, ó, desertou antes, desertou até o dia que ele aparecer. Informação importante agora para vocês. Olha só, algumas pessoas não entendem o porquê. O militar que se encontrar desaparecido ou extraviado que reaparecer, ao reaparecer vai ser submetido a um processo regular. Processo regular, professor? Conselho de Educação, Conselho Disciplinar PAD. Professor, mas ele não é criminoso não. É justamente para provar que ele não é criminoso. O militar que reaparece na condição de desaparecido ou extraviado vai ser submetido a um processo regular. Em virtude desse processo regular, ao final, se for inocentado, beleza, tranquilo. É tão diferente a situação do extraviado e desaparecido do desertor, que se o extraviado e o desaparecido retornarem, e lá atrás ele deveria ter sido promovido e não foi porque estava desaparecido ou extraviado, ele vai ter direito à promoção em ressarcimento de preterição. Diferentemente do desertor. O cara era para ser promovido lá atrás, mas estava desertor. Aí voltou, vai ser promovido. Agora, como é que eu vou beneficiar um criminoso? Esse aí não vai ser promovido, não. Pelo contrário, ele pode ser demitido da corporação. Então, repetindo, o militar que estava desaparecido ou extraviado, ao reaparecer, ao retornar para a instituição, ele vai ter todos os prejuízos dele recuperados, depois de responder aos processos regulares, que ele precisa provar a inocência dele. Se é oficial, Conselho de Educação. Se é praça com mais de 10 anos ou mais, Conselho de Disciplina. Se é uma praça com menos de 10 anos, vai responder a um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, inocentado, voltou à vida normal, sem nenhum problema. Então a gente acabou começando aqui nosso assunto de trás para frente, né? A gente falou do extravio, falamos do desaparecimento e falamos também a respeito da deserção. Voltando para a deserção, alguns alunos costumam questionar, professor, estudando o Código Disciplinar, eu vejo que a deserção, ela só pode levar a praça à demissão. Ela não leva o oficial à demissão. Realmente o Código Disciplinar dá essa ideia equivocada na nossa cabeça. Quando você estuda o Estatuto, se eu não me engano, no artigo 202, ele diz pra gente que o militar que for desertor e for condenado em virtude desse crime da deserção, deverá perder o posto e a patente ou a graduação. Ou seja, está falando de quem? Do oficial da praça. Se o oficial perde o posto e a patente, o que acontece com ele, pessoal? Demitir também. Certo? Então, a deserção pode levar à demissão tanto o oficial como a praça. Lógico que o Código Disciplinar gera essa confusão, certo? E dependendo da forma como cair na prova, a deserção vai gerar a demissão da praça. Mas se o oficial perder o posto e a patente por conta da deserção, logicamente que a consequência vai ser a demissão e o desligamento do serviço ativo. Ok? Então explicamos aqui a deserção, explicamos o desaparecimento, explicamos o extravio. Vamos falar um pouquinho do falecimento, que é bem simples, não tem muito o que se comentar, e depois a gente volta aqui para a expulsão. Falando em falecimento, o falecimento vai gerar o desligamento militar do serviço ativo a partir da data do óbito. É a informação que a gente precisa para a nossa prova. O militar faleceu, a partir da data do óbito ele já tem que ser desligado do serviço ativo, é o que determina a lei em relação à questão do falecimento. Como eu falei anteriormente, quando eu explicava aqui o desaparecimento e também o extravio, em algumas situações, dependendo da circunstância, o militar que era considerado desaparecido
ou extraviado, passa a ser considerado falecido. Aí você pode perguntar, professor, vamos lá, o avião que trazia um militar que estava de férias cai no meio do mar, de repente são feitas as buscas, aí depois de 10 dias ele é considerado desaparecido, só que depois de 10 dias também as equipes de salvamento dizem, ó, não há mais possibilidade de encontrarmos sobreviventes. Ele é considerado falecido para todos os efeitos. Aí alguns alunos sempre perguntam, professor, digamos que o avião caiu, encerraram-se as buscas, o corpo dele não foi encontrado, aí o cara teve a sorte do mar levar e está lá no ilha deserta e de repente ele é encontrado. O cara já estava na condição de falecido. O que vai acontecer com ele, professor? Anula-se o desligamento de serviço ativo, logicamente, que tinha sido um desligamento ilegal, porque ele não tinha falecido. O militar é reincluído na instituição sem nenhum problema, vai ter que provar a inocência dele, vai ter que provar que não estava na condição de desertor e resolvendo essa circunstância, logicamente que ele volta a receber a remuneração. O falecimento, assim como o desaparecimento e extravio, gera um benefício para a família, né, que é a pensão, que vai ser paga ao militar através, aliás, vai ser paga à família do militar ou através da esposa ou dos filhos. Antigamente as pensões eram bem expansivas, eram pagas para filho que passava para neto, que passava para bisneto. Hoje não existe mais esse benefício, certo? A pensão ou vai ser paga para companheira ou esposa do militar, se for a militar feminina, o companheiro ou esposo, e também vai ser paga aos filhos desse militar. O professor militar faleceu, não tinha esposa, não tinha companheira, não tinha filhos. Alguém vai ficar com benefício? Não, infelizmente ninguém vai ficar com benefício. Professor, mas ele tinha mãe, tinha pai. Infelizmente, se a mãe ou o pai tinham aposentadoria, não eram declarados como dependentes dele, vão ficar desamparados. Então, se há qualquer relação de dependência, algum vínculo, é interessante que se comprove isso. Inclusive, o militar tem que registrá-los como dependentes, se quiser lá na frente ter algum benefício, não sendo casado e não tendo filhos. Se tiver, não é casado, mas tem lá uma companheira. A questão da companheira que vai ter que comprovar que viviam sob o mesmo teto para estar direito, né? A legislação civil regulamenta isso, para que tenha direito à pensão. Para concluir aqui o desligamento de serviço ativo, a gente vai falar um pouquinho da expulsão, certo? E vou fazer aquela comparação de novo com a demissão, fazendo uma explanação um pouquinho maior, né? Que já fiz a diferenciação de expulsão para demissão, sabendo que a expulsão é aplicada às praças e a demissão é aplicada à praça ou oficial. Só que eu vou ter que me lembrar que a expulsão tem 3 situações mais uma que são relacionadas no Código Disciplinar. Bora lá. A situação que gera maior confusão é justamente essa mais uma que eu acabei de anotar. Que lá no artigo que ele explica as sanções disciplinares, ele fala da expulsão e fala que a expulsão acontece quando o militar praticar um ato atentatório aos poderes constituídos, às instituições ou ao Estado, ou quando praticar um ato ofensivo ou desonroso ao decoro profissional. Ou então, pessoal, aí vem lá o artigo 48 para falar essa situação que gera confusão. Olha só. Lá na demissão está escrito que se o militar, praça oficial, for condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, ele deve ser demitido. Aí a confusão é porque o artigo 48 também fala em condenação. O militar cometeu um crime, a praça, porque eu estou falando de expulsão, cometeu um crime, e esse crime ao mesmo tempo constitui transgressão disciplinar grave que demonstra, que denota incapacidade moral para permanecer na instituição. Veja como é subjetivo, né? Então não está muito claro qual foi a condenação, ele não fala em pena, qual foi a pena, se foi superior a 2, se foi inferior, mas está dizendo que aquele crime ao mesmo tempo é uma transgressão disciplinar grave que demonstra incapacidade moral de permanecer na corporação. Então são as 4 situações que levam à expulsão da praça. Quando eu vou para a demissão, tem 3 situações que levam à demissão do oficial e 6 situações que levam à demissão da praça. As 3 primeiras que se aplicam ao oficial e praça, quando o oficial é condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, ele deve ser demitido da corporação, é a primeira situação. Segunda, se o oficial é condenado à perda da função pública, perdeu o posto e a patente, não dá mais para permanecer na corporação. Terceira, quando o oficial é considerado incompatível em permanecer na corporação. Sei que é cansativo, que é enfadonho, mas a gente tem que memorizar para não confundir expulsão com demissão. 3 situações do oficial, 6 situações que levam à demissão da praça, para a gente concluir aqui o desligamento de serviço ativo. As mesmas 3 primeiras que levaram à demissão do oficial, quando a praça é condenada a pena privativa de liberdade superior a 2 anos,
Quando a praça é condenada à perda da função pública, ela perdeu a graduação. Quando a praça é considerada incompatível em permanecer na corporação. Quarta situação que leva à demissão da praça. Se você lembrar, quando eu e o Noel estávamos explicando aqui as promoções, a gente falou de comportamento. E o comportamento é exigido só para a praça, por quê? Porque o oficial não tem classificação de comportamento. Já a praça tem. A praça que ingressar no comportamento mal, vai ter que ter uma certa cautela. Porque ao ingressar no mal, para permanecer mais de 2 anos consecutivos no mau comportamento e cometer uma nova transgressão grave, poderá ser demitida. Ou a praça que ingressou no comportamento mal, não ficou mais de 2 anos consecutivos, ficou 1 ano, depois voltou, passou mais de 4 anos alternados no comportamento mal, e estando no comportamento mal, comete a nova transgressão grave, demissão. Professor, e se na prova ele disser que a praça, o soldado João, de repente estava no comportamento mal há mais de 2 anos consecutivos e cometeu uma transgressão média, vai ser demitido? A condição é que a transgressão seja transgressão grave. Então falei de 4 situações que levam à demissão da praça. Quinta e a sexta relacionada à deserção. Quinta, a praça após cumprir a pena referente ao crime de deserção, deverá ser demitida da corporação. E por último, também falando em deserção, se a praça era considerada desertora e de repente ela foi capturada ou se apresentou, ela vai ser inspecionada por uma junta de saúde. Se a junta de saúde disser que ela está incapaz definitivamente para o serviço militar, aí você vai lembrar, incapaz para o serviço, reforma. Não, nesse caso, incapaz para o serviço, a praça deverá ser demitida. Sem ser condenada, certo? Sem cumprir a pena. Eu devo lembrar de um caso que repercutiu muito nacionalmente, saiu em rede nacional nesses programas dominicais, o caso de 2 sargentos do Exército que eram namorados, né, que viviam juntos, e um dos sargentos foi acusado de estar viajando o país todinho, sendo cover de uma cantora, alegando que estava doente, quando na verdade ele estava fazendo esse trabalho extra. Um belo dia, ele, considerado desertor, reapareceu na cidade. Foi preso lá pelo coronel, e quando ele foi preso, ele foi conduzido a um hospital, e a junta militar da instituição dizia que ele estava bem de saúde, ele pedia ao médico para avaliar, porque se o médico dele dissesse que ele estava incapaz definitivamente, ele seria demitido. Mas qual a vantagem de ser demitido nesse caso? Ele não seria julgado pelo crime de deserção, cumpriria a pena para depois ser demitido também. Ele evitaria o prejuízo de cumprir uma prisão para depois ter o mesmo fim, que seria o fim da demissão. Então acho que ficou claro os casos que geram a demissão, os casos que geram a expulsão também, para que você possa memorizar e não se confundir na hora da prova. Queria aproveitar para agradecer aqui meu irmão, meu amigo Noélio, que veio participar aqui desses vídeos para nos auxiliar com situações práticas, aí, com a luta, com o conhecimento que ele tem. E agradecer ao professor Gustavo Brito também por essa oportunidade de atualizar nossas aulas. Ainda tem o vídeo 19, que é o mesmo vídeo que você já estava assistindo antes, mas de qualquer forma passar aqui a palavra ao Noélio para agradecer e desejar a vocês muita sorte no concurso que está por vir. Quero agradecer ao professor Gustavo Brígido pelo convite, né? Agradecer ao senhor, capitão Wagner, também pelo convite. E para os companheiros aí, eu quero desejar aí boa sorte, né? E acredite em si mesmo, que as vitórias da gente, ela vem com empenho e dedicação. Então, acredite em você que você vai alcançar o sucesso. Muito obrigado e até breve.